Olá pessoal! O vídeo de hoje a gente vai falar sobre dor, como superar as dores. Se você está passando por um momento difícil, como transformar essa dor na sua maior força, na sua missão de vida, no seu propósito maior, como enfrentar essas situações, e eu vou falar mais ou menos uns 10 passos de como você passar por essa situação, a visão espiritual, energética, como que tudo isso funciona e como que você consegue sair do meio dessa situação que talvez você ache que está sem saída. Então, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, já deixa seu like aqui embaixo, deixa seu comentário, ativa o sininho para as notificações, se inscreve no canal, que sempre que sair um vídeo novo você vai ficar sabendo. Então vamos lá, vamos entender essa dor, vamos curar essa dor, vamos ter uma nova visão sobre tudo isso? Vem comigo no vídeo de hoje. A história de hoje que eu venho trazer é bem interessante para a gente deixar bem enraizado o conceito de dor. E aí dentro dessa historinha tem várias coisas, várias percepções que eu vou trazer uma a uma para cada um de vocês entender e ver se consegue aplicar alguma coisa na vida de vocês para essa dor ficar um pouco mais leve e quem sabe transformar isso na sua maior força, na sua maior potência. A história de hoje é de um menino de 10 anos que passou por um acidente muito trágico, um acidente de carro muito trágico, e ele perdeu o braço esquerdo. Nesse acidente, quando ele perdeu o braço esquerdo, olhando para toda aquela situação, ele tinha um desejo muito grande de lutar judô, né? Então ele foi diante de procurar um mestre, alguém que possa ensinar judô para ele, e ele encontrou um mestre, né? E aí quando ele encontrou esse mestre, o mestre começou a ensinar para ele algumas técnicas de judô, né? E especificamente ensinava sempre uma mesma técnica para ele. E aí ele meio chateado, inconformado com aquilo, resolveu perguntar pro mestre: mestre, mas você sempre me ensina o mesmo movimento, né? Por que você me ensina sempre o movimento? Eu não deveria aprender outros movimentos? Aí o mestre olha para ele e fala assim: olha, você vai precisar simplesmente deste movimento. É este movimento que você vai precisar no futuro. Então você precisa aprender esse movimento muito bem. Ele, confiando no mestre, ele continua treinando aquele mesmo movimento. E aí passa algumas semanas, o mestre, percebendo que ele está preparado, que ele já treinou muito, que ele se dedicou muito, resolve inscrever ele num torneio que ia ter, né? Um torneio de judô conhecido. E aí, quando ele chega nesse torneio, já com um pouco de receio e tal, o mestre deu algumas palavras de incentivo e ele foi para a primeira luta, primeiro combate. E ele ganha as duas primeiras lutas, né? E aí, quando ele vai chegando na luta final, ele começa a perceber que o adversário dele era muito mais forte, era muito mais ágil, era muito mais treinado, ele tinha muito mais experiência que ele, né? Mas mesmo assim, com o incentivo do mestre, ele vai na última luta e enfrenta aquela última luta. E ele lembra dos ensinamentos do mestre, ele acaba aplicando aquele movimento que ele tanto treinou. E aplicando aquele movimento que ele tanto treinou, ele consegue imobilizar o adversário dele e consegue vencer a grande luta, o grande torneio. E aí ele comemora, celebra. E aí, junto com o mestre dele, eles começam a fazer uma revisão de todos os movimentos da luta, tudo que aconteceu. E aí, nesses movimentos, o menino toma coragem e pergunta novamente: mestre, por que eu venci a luta, né? Como que isso aconteceu? E aí ele fala, o mestre responde assim pra ele: você venceu a luta por 2 motivos. O primeiro, você dominou um dos movimentos mais difíceis do judô, né? E a segunda coisa é, esse movimento que você aplicou na luta final, no seu adversário, só existia uma forma dele vencer você, dele te desarmar naquele combate, que era justamente pegando o seu braço esquerdo. E aí o menino se dá conta de que realmente ele não tinha o braço esquerdo, então era impossível reverter aquele movimento que o mestre ensinou. É interessante essa história, ela vai trazer uma reflexão pra gente, na verdade várias reflexões que eu vou destrinchar ao longo de 10 questões que eu quero trazer pra vocês,
sobre a questão da dor e como superar a dor. A primeira coisa que eu quero trazer para vocês é como nós reconhecemos as dores, né? Geralmente nós reconhecemos as nossas dores ou as nossas fraquezas quando nós passamos por uma situação muito difícil. Ou alguém faz algo para nós que nos magoa, que nos chateia, que nos traz raiva, decepção, angústia, mágoa. Ou quando algo externo acontece, alheio à nossa vontade, ao nosso controle, como economia política, emprego, que influencia na nossa vida e nos traz os mesmos sentimentos de decepção, de angústia, de culpa, enfim. É um sentimento de dor profunda, né? Uma situação muito, muito difícil. Percebe que vem algo do externo, né? Que entra como um ódio, entra como uma raiva, é interpretado como uma angústia, como uma culpa, como uma decepção, né? Como algum sentimento ruim que a gente não consegue lidar muito bem. E percebe como o menino, né? Como o acidente que ocorreu com o menino aconteceu também foi externo ao que ele tinha controle, ao que ele tinha percepção. E o mestre, ele observando todas essas questões, aquilo que o menino tinha como um ponto mais fraco e tudo aquilo que aconteceu, e ele preparou o menino com os recursos que ele tinha para enfrentar aquilo que era possível, né? Da melhor forma possível com os recursos que ele tinha. E a gente começa a entrar na primeira reflexão que eu quero trazer para vocês, que é: o menino em nenhum momento ele ficou se questionando, se perguntando por que aquele acidente aconteceu com ele, por que com ele. Em nenhum momento ele ficou estagnado naquele porquê de tudo acontece comigo. Então, muitas vezes você não consegue superar a sua dor, e é uma das coisas que eu mais vejo, não consegue superar a dor, porque as pessoas ficam tentando buscar por que ele fez isso comigo, por que ela fez isso comigo, por que isso aconteceu comigo, por que isso aconteceu neste momento da minha vida. A pessoa fica nesse ciclo vicioso de se questionar, de se perguntar, sem entender que existem coisas que nós não podemos controlar. Aliás, quase nada está no nosso controle. O que nós temos é uma mera administração da vida. Coisas muito poucas, se a gente for colocar em quadros do que a gente controla, o que a gente não controla, é muito pouco que a gente controla. Um exemplo que eu dou é que a gente não controla nem nosso intestino, nem a hora que você quer ir no banheiro, né? Muitas vezes a gente quer ir no banheiro num horário totalmente inconveniente. Nós não controlamos nosso sistema. Nós não controlamos quando a gente vai espirrar, quando a gente não vai tossir. Imagina então a vida, o complexo que é a vida, tudo que nos cerca, tudo que nos rodeiam, as pessoas, os ambientes, as coisas, as situações, né? No micro e no macro. Então, a ilusão de que a gente tem o controle faz as pessoas sofrer, porque elas começam a se questionar por que aquilo aconteceu com elas, o que elas poderiam ter feito de diferente, e elas ficam nesse ciclo vicioso, por quê, e elas não conseguem ultrapassar esse estágio, que é o primeiro estágio que eu trago aqui pra vocês como um questionamento, né? E muitas pessoas perguntam assim: ah, não, tudo acontece com os outros, mas comigo não, né? Comigo não pode acontecer. Comigo isso é impossível, eu não vou aceitar. E aí quando acontece a pessoa se desarma, porque ela sempre acha que é com o outro, na vida do outro, com o outro, e ela nunca entende que isso pode acontecer com ela também. Quando acontece é um baque muito grande, porque ela tinha a ilusão de que aquilo nunca ia chegar para a vida dela. Então percebe que a ilusão do controle e os questionamentos em cima desse controle fazem as pessoas se ferirem ainda mais. A dor fica ainda mais intensa, fica ainda mais latente, né? E aí, a primeira coisa que eu venho trazer para vocês, se você tá estagnado num questionamento, é aceitar que a vida é como é, não como você quer que ela seja. A vida não é como nós queremos, não é o nosso roteiro perfeito que nós criamos na nossa cabeça. A vida acontece, as coisas interagem conosco, nós não temos controle de tudo que acontece. E não aceitar que a vida é como uma criança birrenta num corredor de supermercado, que eu quero aquilo porque eu quero, a mãe fala, mas não dá para comprar agora. Não vai comprar, porque não dá, porque a mãe só trouxe X de dinheiro e não vai dar pra comprar isso que você quer. E a criança, não, porque eu quero, porque eu não aceito, porque eu quero.
é uma criança birrenta. Então, dói um pouco quando fala isso, porque as pessoas não aceitam muito quando a gente traz isso, porque dói falar, né? Que você é um adulto, mas na verdade você não cresceu, porque você não aceita que aquilo aconteceu com você. Então sai dessa posição de criança birrenta e começa a entender que você não tem controle sobre tudo. Você não tem controle com o que acontece. Você não tem controle com o que as pessoas fazem ou deixam de fazer com você, né? E o que você tem controle? Foque como o menino focou. Qual é o controle que ele tinha, quais os recursos que ele tinha, né? E aí eu não tô falando de aceitar como um comodismo. Eu tô falando pra você ver a realidade como ela é, né? Sem o julgamento de tipo, nossa, que tragédia, nossa, que ruim, nossa, que desgraça. Mas o que realmente aconteceu, né? O que realmente de fato aconteceu sem a emoção, do sentimento, da ira, da mágoa, da tristeza, da culpa. Tira tudo isso, tenta ver o mais distante possível o que de fato aconteceu, né? E aceita essa realidade como uma primeira instância. Aconteceu, ponto, aconteceu, não tem o que se fazer, né? Esse é o primeiro passo. Eu não tô falando de uma aceitação de conformismo. Ah, aconteceu, então deixa acontecer. E as pessoas vão passando e vai fazendo o que quiser com a sua vida. Não é isso que eu tô falando. Eu estou falando de uma aceitação. O que eu posso fazer com isso? Essa é a realidade que eu tenho hoje e como eu vou lidar com isso? O que eu vou fazer com isso? A segunda questão que eu quero trazer aqui, muito importante, depois que a gente falou sobre a questão de não ficar questionando, soltar o controle e se conformar, não do conformismo, de aceitação, a segunda questão é mudar a perspectiva sobre a coisa que você vê. Perspectiva é uma coisa fundamental. Se eu pudesse escolher alguma coisa para colocar dentro da cabeça de todo ser humano, inclusive a minha, é perspectiva. Mudar o prisma como você vê a coisa, né? Girar o triângulo para ver o outro lado muda muito, ajuda muito no processo de ultrapassar, de vencer essas dificuldades que você possa estar passando, essa dor. E o que eu quero dizer com isso? Muitas pessoas focam no que aconteceu, na perda que ela teve, na mágoa que ela teve, na distância, no rompimento, naquela situação ruim que aconteceu. Elas ficam sempre presas no que ela poderia ter feito. Então ela fica imaginando se tivesse que voltar atrás, o que ela não faria, o que ela faria, o que ela fez de errado, se ela teve culpa, se ela não teve culpa, o que o outro não podia fazer isso, porque ela podia ter impedido. Elas ficam presas nessa situação, e observe se não é o seu caso. E eu quero que você entenda aqui que o cérebro é uma máquina que ele sempre vai pensar. Você não tem como parar de pensar. Só que o cérebro, por uma questão, mecanismos de ego e de situação, ele sempre vai te projetar para o passado, o que foi, o que aconteceu, vai ficar revivendo aquela cena, igual um filme que você fica passando, ou vai te projetar para frente. Ai, o que aconteceria se ele estivesse aqui? Ai, o que aconteceria se eu não tivesse falado aquilo? Ai, o que aconteceria se eu tivesse feito? Né? Sempre pro passado e pro futuro vai ser essa projeção para você. Mas você tem o controle da mente, não é a mente que controla você, é você que controla essa mente. É uma das poucas coisas que você tem a administração, lembra? O que você vai pensar? Porque ela vai pensar de qualquer jeito, mas o que vai pensar, você tem que gerenciar isso. E como que você faz isso? Você tem que trazer a mente pro presente, né? Esquece o passado, já foi, não tem como reverter. Passado é passado, futuro nem aconteceu, eu não sei como seria. Não tem como ficar imaginando as milhões de possibilidades. O que eu tenho que fazer é me situar, dar uma direção para o meu cérebro do momento presente. Como é hoje? O que eu tenho na minha mão? Como é que tá a situação? E o que eu posso fazer com isso? Traz a sua mente, redireciona ela para um comando do presente. Para você, né? Um exemplo que eu gosto muito de dar, que acontece muito, demais, é pessoas que estão solteiras ficam sempre se questionando, quando eu tiver um amor,
Ai, quando eu tiver um relacionamento sério, ai, vai ser tão legal, eu vou dormir de conchinha, eu vou assistir filme junto, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, a gente vai viajar, a gente vai ter filhos, a gente vai casar. Fica imaginando, idealizando um casamento, um relacionamento perfeito. E não vivem a vida de solteiro. Que é a liberdade, que é a curtição, que é experimentar, que é se apaixonar, que é a fase da paixão, que é a fase da conquista, que é a fase dos amigos, que é a fase do compartilhar. E o contrário também é verdadeiro. Casados ou pessoas casadas que ficam casadas, mas ficam, ai, se eu tivesse agora solteiro, eu faria isso, eu iria para tal lugar, eu encontraria fulano, eu encontraria ciclano, olha, se eu tivesse solteiro agora, eu faria X coisa, né? Ficam idealizando a vida de solteiro, ah, agora eu tô aqui, ó, com a minha mulher assistindo Netflix, ou com meu marido fazendo tal coisa, e se eu tivesse solteira, eu estaria, né? E aí não curtem a vida de casado, não apreciam a vida de casado. Então, as duas verdades. Qual é a sua situação hoje? Qual é a sua situação no momento presente? Viva, ame a situação do momento presente. O que você pode fazer com ela? Quais são as possibilidades? Se você ficar enxergando sempre o que seria com aquela idealização, você não vai viver nem o que você tem agora e nem aquilo que você está imaginando. Porque já não tem mais. Você precisa ter e cultivar e ver as coisas boas daquilo que você pode hoje. É uma frase que se desmembra em duas, que eu gosto muito de repetir, que é: se você acha que você tem um problema, você tem um problema. Se você acha que você não tem um problema, você não tem um problema. O universo sempre vai dizer sim. Então, como assim? Se você achar que essa dor que você está vivendo é infinita, é insuportável, é uma tragédia, ok? Vai ser infinito, vai ser uma desgraça, vai ser uma tragédia. O universo vai dizer sim pra você. E aí vai ser cada vez mais do mesmo. Se você entender que é uma grande oportunidade de mudança, de aprendizado, de autoconhecimento, de crescimento e mudança, o universo vai dizer sim. Vai ser de mudança, vai ser crescimento, vai ser de evolução, vai ser de autoconhecimento, vai ser incrível. Então percebe que, como eu falei na segunda questão, mudar a perspectiva é quase que mudar tudo. Então, se eu pensar, eu fali essa empresa, eu sou um fracasso, você vai arrastar a vida inteira achando que você faliu uma empresa e que você é um fracasso. Se você faliu uma empresa, mas você entender que, nossa, eu tentei, eu experimentei, eu ousei, eu aprendi muito, eu não vou mais cometer os mesmos erros na próxima. Ou eu não quero mais esse tipo de estilo pra mim, eu aprendi. Muda completamente a questão. A historinha que você conta pra você muda tudo. E só isso, só você pode fazer por você. Terceira questão que eu quero trazer aqui hoje. O seu pior inimigo é o seu vitimismo, né? Como assim vitimismo? Vitimismo de ficar se questionando, ai, por que Deus fez isso comigo? Por que isso aconteceu na minha vida? Por que ele fez isso? Por que ela fez isso? Por que meu chefe fez isso? Por que a economia tá assim? Por que eu nasci nesse país? Enfim, você ficar numa posição de vítima vai te deixando... Primeiro, você fica muito revoltada, né? Ou revoltado, muito revolta. E aí você vai queimando energia de ira, queimando energia de ira, queimando energia de ira, que é uma potência muito forte pra você fazer a coisa acontecer, pra você virar o jogo, pra você mudar a sua vida. E você queima essa energia, queima porque você tá revoltada, porque você tá puta da vida, que a vida não foi como você queria, que a gente já falou lá atrás. Puta da vida, você não aceita. Aí você queima essa energia, queima. Chega uma hora que você já queimou tanto que vai sobrar só a tristeza. Aí vem a melancolia, aí vem a depressão, aí baixa um estado total de fundo do poço, que você não consegue sair disso, que é uma melancolia profunda, que é um estado de chão mesmo, entendeu? Porque você queimou sua energia de ira. Como é que você vai sair dali sem energia de ira, né? Que aí todo mundo condena a energia de ira e não sabe pra que serve. É pra isso que serve, pra você virar a situação, pra você se reerguer, né? E aí você fica na posição de vítima e você não consegue mudar o jogo. E qual que é a posição oposta? Eu chamo de posição de atuante. A posição de atuante, ele fala, ele olha lá pra trás, todas aquelas questões que a gente já falou,
né? Ele olha para a situação e ele fala assim: bom, é isso que eu tenho, essa é a realidade, eu aceito, não posso mudar, não tenho controle, vou ver diferente. E o que eu posso fazer com isso? E por que que eu atraí isso pra minha vida? Mas não é um atrair de por que que isso aconteceu comigo, não. Por que que eu atraí isso pra minha vida? Aonde tá a brecha? Por que que isso aconteceu? Aonde que eu tenho responsabilidade nisso? Qual é meu aprendizado aqui? Se isso aconteceu comigo, tem uma razão. O universo está querendo me mostrar alguma coisa. O que que é essa coisa? O que que é essa coisa? Porque você só se magoa porque você já está magoável. Você só é traída ou traído porque você já está traível. Você já vem se traindo há muito tempo. Você não vem falando não quando quer dizer não, sim quando quer dizer sim. Você vai fazendo um monte de coisa que você não gosta, né? Você só é enganado porque você está enganável. Eu já falei de posicionamento energético. Se você não assistiu o vídeo ainda, tenho aqui no card o vídeo sobre posicionamento energético. Você precisa entender sobre isso, tá? O que o universo está querendo te mostrar, o que você pode aprender com isso? Ninguém é vítima de nada e nada é por acaso, certo? Saindo da posição de vítima, indo para a posição de atuante da sua vida, vai ficar muito mais claro, né? Vai ficar muito mais saudável. Quarta questão. A quarta questão é: tudo passa. Eu sei que você tá nessa situação, nesse momento, e você acha que é o fim do mundo, que essa dor nunca vai sumir, que essa dor nunca vai passar, que isso é infinito. Não, não é infinito. A felicidade não é infinita, a alegria, a tristeza, a mágoa, nada é infinito. Nada é infinito, nada dura para sempre. A vida é feita de altos e baixos. A vida é fluida, a vida é um movimento, a vida é dinâmica. Ela traz o nosso mundo aqui de terceira dimensão, são opostos que são trabalhados. É o negativo e é o positivo. Todos vêm oscilando para trazer aprendizados, né? Como você vai saber o que é bom se não vivenciar o mal? Como você vai saber o que é doce se você não vivenciar o amargo? Essas situações, eu sei que parece difícil ouvir isso, mas essa situação passa. Isso passa, isso vai passar, né? Só que, como encurtar esse tempo? Como fazer isso ficar mais rápido? Como fazer essa dor ir embora mais rápido? Você ficar se lamentando, você ficar comentando o problema, você ficar comentando várias vezes aquilo que aconteceu ou deixou de acontecer, você ficar lembrando, revivendo aquela cena ou aquilo que aconteceu, você vai estender o seu sofrimento. Aquilo vai durar mais tempo, aquilo vai parecer muito pior do que realmente é. Aí entra naquela questão anterior que eu falei pra vocês sobre perspectiva, vai ficando mais pesado, porque cada vez que você conta a história, você vai revivendo tudo aquilo e você vai trazendo novas percepções e mais dor, e mais dor, e mais dor, e mais sofrimento, é como camada em cima de camada. Então muitas vezes você precisa se desligar completamente daquilo que aconteceu, se desconectar. O pensamento vem, mas lembra do que eu falei? Você direciona a sua mente para viver o que eu tenho agora. O que eu tenho agora. O que eu posso fazer com o que eu tenho agora. Certo? A quinta questão que eu quero trazer: quais os recursos que eu possuo agora? Lembra do menino? Ele, além de não ficar se questionando que ele perdeu o braço, que acidente trágico, por que isso aconteceu comigo, ele falou: bom, o que eu quero fazer? Bom, eu já tô assim. E qual é o meu sonho? Meu sonho é lutar judô, eu vou aprender a lutar judô. Qual é o seu sonho? O que você quer? O que você quer resgatar dentro de você? Que você já foi, que você que tá aí dentro, só que essa dor tá por cima de tudo isso. Eu tenho certeza que a maioria de vocês que tá vivendo essa sensação são pessoas alegres, são pessoas otimistas, mas estão deixando a dor corroer essa alegria. Resgate a alegria, resgate as coisas que você gosta de fazer na vida. Olha o lado bom de tudo isso. Por que isso está acontecendo? Qual é o lado bom? O que você pode tirar proveito dessa situação? Jéssica, não tem lado bom nenhum, é uma desgraça. Eu tenho certeza que se você olhar de um outro ângulo, vai te trazer algum aprendizado, algum ensinamento, alguma coisa para fazer você caminhar para frente. E um exemplo que eu dou aqui é que
Pessoas que construíram suas fortunas, que são milionários, que construíram isso, passaram por processos, obstáculos, situações, que conseguiram fazer a sua fortuna, né, construir aquilo, passar por problemas, obstáculos e construir a sua fortuna, essas pessoas, mesmo que cheguem à falência em algum momento ou percam tudo, elas conseguem se reconstruir, elas conseguem recuperar aquele dinheiro de novo. E muito mais rápido. Por quê? Porque elas aprenderam como passar pelos obstáculos. E também, os maiores inventores, cientistas, eles tentaram milésimas vezes a mesma coisa, o mesmo processo. Eles falharam muitas vezes, né? Uma das invenções que foi a lâmpada, se eu não me engano, foi na milésima vez que ele conseguiu produzir a lâmpada, né? Que ele conseguiu inventar, fazer aquilo funcionar. Então, quantas vezes precisou falhar? Quantas vezes precisou dar errado? Não foi do jeito que ele queria, né? Não foi fácil. Mas ele não desistiu, ele não parou ali. Ele seguiu, ele tentou, ele buscou, né? Ele ouviu o coração dele que aquilo passa, tudo passa. Mas se você persistir, a vitória fica, o aprendizado fica, né? E aí, você vencendo tudo isso dentro de você, você sabe o caminho das pedras, você sabe como ajudar o outro a sair daquela situação que você também tá, que você esteve. A sexta questão que eu venho trazer para vocês é: converse com você todos os dias, né? E procure ajuda de um profissional se for preciso. Não tenha vergonha de pedir ajuda de um profissional. Muitas vezes é super necessário para a gente conseguir passar por esse processo mais rápido, né? Com mais leveza. E quando eu falo conversar com você todos os dias, observe os seus pensamentos e as suas sensações. E se pergunte, porque quando vier pensamentos, pode vir um pensamento vitimista, que a gente já conversou, né? E aí você fala assim: qual é o objetivo de eu estar pensando isso? Isso vai me ajudar a superar isso? Ele vai estar me levando para o passado, ele vai estar me levando para o presente, ele vai estar me levando para o futuro. O que essa lembrança que está vindo na minha cabeça vai me ajudar em alguma coisa? Direciona, muda o foco, né? Quando eles trazem em várias religiões a questão de vigiar e orar, é justamente isso, não é só orar da boca para fora. É realmente vigiar os pensamentos e as sensações, e quando você perceber que está indo para uma direção que você não quer, ore. Ore. E orar pode ser no sentido de realmente rezar, fazer uma prece, fazer uma oração, ou cantar. O cantar faz você desviar o foco. Mude o pensamento, vá fazer uma outra tarefa, uma outra atividade. Direcione a sua mente para onde você quer, né? E sempre se pergunte: esse pensamento, essa sensação vai me ajudar? Quando vier a tristeza, quando a tristeza começar a dominar seu coração, começar a trazer uma angústia, um aperto no peito, essa sensação vai me ajudar em alguma coisa? Não. O que eu posso fazer para mudar? Muda rápido. Pense em outra coisa. Respira fundo. Põe uma música, levanta, sai da posição que você tá, movimenta o corpo. O corpo vai falar: oxe, o que ela tá fazendo? Pra onde ela tá indo? Pra onde ele tá indo? O que ele tá fazendo? Muda o foco. Sai daquela energia, sai daquela direção. Você tá numa vibração de frequência de dor, de pensamento e vai afundando. Sai, muda. Orar, cantar, fazer outro movimento é justamente andar, pular, não importa o que seja, faz você sair daquele padrão vibratório que você vem seguindo, certo? A sétima questão que eu quero trazer, extremamente importante, é: a superação, ela vem quando você não se entrega. Quando você insiste. Lembra do cientista da invenção que eu dei o exemplo? Então, aqui você nunca vai conseguir entender como você vai superar essa situação imaginando lá na frente. Quando tudo isso passar, que não é para sempre, lembra que eu falei que não é para sempre? Quando tudo isso passar, você vai conseguir olhar para trás e vai conseguir ligar os pontos. Por que isso aconteceu? Como aconteceu? Mas não vai ser se questionando. Vai ser de uma maneira natural. Vai ser de uma maneira leve. Vai ser através de um autoconhecimento profundo de tudo que a gente vem falando. A ficha simplesmente cai. A ficha cai e você realmente entende: nossa, eu mudei tanto depois que isso aconteceu. Isso me trouxe tantas percepções. Isso me trouxe tanta clareza sobre mim.
Isso me fez buscar ajuda. Isso me fez buscar espiritualidade. Isso me fez buscar autoconhecimento. Isso me fez estudar. Isso me fez parar um pouco. Isso fez eu olhar pra mim. Mas isso vai vir quando você soltar esse controle. Vai vir de uma maneira natural, fluida, gostosa, saudável. E aí, quando você olhar pra trás e lembrar do que aconteceu, não vai mais doer. Claro que você não vai esquecer. Você não tem amnésia, né? Ninguém esquece da dor. Mas você vai olhar igual um machucado, onde você olha e já está cicatrizado. Você vê a cicatriz, mas ela já não dói mais. Você consegue falar sobre isso, você consegue explicar para outras pessoas, você consegue reviver aquilo de uma outra maneira, uma outra perspectiva, que muitos falam de ressignificar. Mas é muito mais profundo que isso. É uma ferida curada, extremamente curada, né? E a oitava questão que eu quero trazer aqui é a transformação que transborda. Transformação que transborda. O que eu quero dizer com isso? Como é que eu vou explicar isso de uma maneira que você absorva? Quando as pessoas falam de gratidão, e aqui não é uma crítica, é uma observação e uma visão minha, quando as pessoas entram no processo de gratidão, elas param para agradecer algo. Né? Então, eu agradeço isso, eu agradeço aquilo. Até a dor, elas costumam falar isso. A gente tem que agradecer até as dores, os obstáculos. Só que se você parar para agradecer, consegue entender que você não está vivendo a graça? Você não está vivendo o estado de graça, porque gratidão é viver no estado de graça plena. Então, aqui, depois dessa superação, quando você não se entrega nessa dor, vem essa transformação que transborda, que é justamente você vive um estado de graça. Você agradece, por incrível que pareça, você vai agradecer por essa situação ter acontecido com você. Ela vai te trazer tanta clareza, ela vai te trazer tanto aprendizado, ela vai te trazer tanta confiança, ela vai te trazer tanta cura, que essa é a verdadeira cura. É um caminho que você conhece de cor e salteado e você sabe como sair de lá. Você sabe como sair daquele buraco. Você sabe como sair dessa situação porque você aprendeu. Você trouxe e prendeu para você o conhecimento. Não tá mais aqui, não tá mais no banco de dados. Então, às vezes, tudo isso que eu tô falando parece muito vago, parece muito superficial para você. Mas esse vídeo vai ficar aí. Para você ver e rever quantas vezes você quiser, para você entender cada um dos passos. E eu tenho certeza que se você não se entregar, se você seguir esses passos que eu tô te passando, você vai conseguir ultrapassar todas essas questões. E essa ferida vai ser curada e você vai viver em momento de graça, né? E aí você vai chegar uma nona questão que eu quero trazer aqui, que é: você vai se sentir tão grato por tudo que aconteceu. É tão fácil para você enxergar tudo com uma perspectiva linda, maravilhosa, que você vai transbordar em compreensão e amor. A compreensão vai chegar muito forte para você e você vai ser tão grato e o amor vai florescer. Um amor de verdade. Eu não tô falando de um amor banal da boca para fora. Você vai realmente amar aquela dor sua, aquela cicatriz, aquela situação que você passou. E aí você vai começar a se questionar: eu posso ajudar mais pessoas. Como eu faço para fazer as pessoas enxergarem que dá para sair dali, dá para sair daquele buraco? Tem como. É mais simples do que elas imaginam. Elas não estão enxergando a luz do túnel, mas eu sei que tem como, porque eu já passei por isso e eu falo com propriedade, né? Uma das questões mais fortes para mim, por que eu consigo trazer isso com uma certa clareza, é que eu também tive os meus processos de dores, os meus processos de desafiantes, de desafio, principalmente, me senti muito diferente. Né? E passar por situações onde eu não me encaixava, desde a infância até a fase adulta eu não me encaixava naqueles costumes, no que as pessoas falavam que eu tinha que fazer, nos lugares que as pessoas falavam que eu tinha que ir, nas coisas que as pessoas falavam que eu tinha que falar, agir. Eu não me sentia encaixada por isso, eu não queria fazer nada daquilo, eu me sentia diferente, eu queria sustentar o diferente. E por passar por muitas dessas dores, hoje eu sei que dá pra sustentar ser diferente. Dá pra passar por situações de outras maneiras. Dá pra você manifestar a sua essência do jeito que você é. E o que eu quero mais trazer aqui é mostrar pra você que dá pra aflorar a sua essência, dá pra viver uma espiritualidade livre, uma espiritualidade consciente, dá pra respeitar todas as religiões.
Dá pra viver um mundo de mais harmonia e de mais amor, onde todo mundo é diferente. Todo mundo é diferente e todo mundo se ajuda, todo mundo se entrega e todo mundo se doa e todo mundo compartilha e todo mundo aprende. Dá pra viver sim com os defeitos, com as falhas, com as nossas sombras, e elas são essenciais, porque a gente não vive só de luz, né? E essa questão a nona questão que eu quero deixar marcada você vai começar a ver isso como uma transformação e querer ajudar as outras pessoas, vai começar a querer se questionar, como eu posso fazer isso? Como eu posso ajudar mais pessoas? E aí o universo vai te dando sinais, mais conhecimento, mais ferramentas. Pessoas vão chegando na sua vida para te ajudar nesse projeto maior, que é transformar as dores das outras pessoas que você conhece com a palma da sua mão e como ajudar elas a dar uma mão para elas conseguirem sair dali, porque você sabe o caminho. E isso é sensacional. E aí a gente vai para a nossa última questão, a nossa 10ª questão, que é missão de vida. Lembra que eu falei no começo do vídeo que eu ia te ajudar, eu ia te dar os passos essenciais para você conseguir sair da dor e transformar isso na sua força? Pois é, a sua força, se assim você passar por todos esses estágios, todas essas fases, com ajuda ou sem ajuda, mas principalmente com essas orientações, percepções e mudança de perspectiva, transformar essa dor sua numa missão de vida. Uma missão para levar sua mensagem, uma missão para ajudar outras pessoas que têm os mesmos questionamentos, a mesma dor, a mesma dificuldade. E aí a sua missão vai ficando muito mais leve, muito mais fácil, né? Eu não disse que era simples, eu não disse que era fácil passar pela dor. Não é fácil sair daí. Não é fácil enxergar tudo isso que eu tô querendo te dizer, mas eu estou falando, é possível sair daí. É possível conseguir transformar isso que você está sentindo em missão de vida, em ajudar o próximo, em passar sua mensagem, em fazer diferença no mundo. E você só não consegue transformar isso em missão se você não conseguir aceitar que a vida é como é, não como você quer que ela seja, que você não tem o controle de tudo, que você tem que mudar a sua perspectiva, que você tem que aceitar as coisas como são, que você tem que mudar a forma como você vê e como você conta a historinha dentro de você. E que você tem que fazer acontecer. Para um movimento de mudança, saindo do vitimismo e atuando na sua vida, porque é possível transformar tudo isso numa missão linda e maravilhosa. E eu tô aqui para te ajudar, né? Com conteúdos gratuitos para você se perceber, para você se conhecer. E principalmente, fechando, eu quero deixar uma mensagem que é assim como o menino da história, né? Que aparentemente aconteceu um acidente terrível, uma situação, uma fatalidade com ele. Você pode transformar isso numa ferramenta, numa força, num brilho interior. E você pode transformar isso numa missão de vida, numa luz eterna e divina, que vai brilhar por onde você passar. E só depende de você. Certo? Eu espero que você tenha gostado. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, comentários, como você sente, que fase que você tá, quais dessas questões você ainda não superou, deixa aqui embaixo, eu vou adorar ler cada um dos comentários. Se eu puder te ajudar com mais alguma coisa, eu vou estar lá nos comentários respondendo cada uma das perguntas. E é isso, o vídeo de hoje. Eu espero muito que você consiga transformar essa dor sua em missão de vida e na sua maior força, ok? Até o próximo vídeo, muito obrigada, tchau, tchau!